De que remanescente o profeta fala? Sofonias capítulos 1 e 3, comentário de Emaro Persona. 7 vezes Sofonias fala do dia do Senhor nesses 3 capítulos, nesse seu livro que é dividido em 3 capítulos. Sofonias era neto de Ezequias, ele era de família nobre, de família real. Ele provavelmente tinha acesso à corte, então ele não tem papas na língua, não. Ele fala tudo o que tem que ser falado. E aqui esse juízo do dia do Senhor, ele cai sobre 2 parcelas, né, da população. Uma é sobre toda a terra. Quando ele fala no versículo 2, inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor, arrebatarei os homens, os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, os tropeços com os ímpios, exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. E depois, no versículo 4, ele vai falar então de um juízo específico para Judá. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei desse lugar o resto de Baal e o nome dos quemarins com os sacerdotes, etc. Então, esse juízo de duplo alcance aqui vai tomar conta do mundo, mas vai ter uma ênfase maior nos judeus por serem mais culpados, né? O Senhor Jesus fala algo assim, quando ele diz: o servo que soube a vontade do seu Senhor, né, e não se aprontou, esse, eu acho que é assim que fala o versículo, né? Esse recebe mais açoites, eu acho que é, se não estou enganado, eu acho que é isso que quer dizer, da responsabilidade que tem aquele que conhece. Agora, o interessante é que, em meio a todo esse juízo, e aqui, obviamente, não fala do arrebatamento, porque no Antigo Testamento não há menção ao arrebatamento, porque era um segredo, era um mistério oculto em Deus. Os profetas não conheciam no Antigo Testamento, seria revelado depois ao apóstolo Paulo, mas nós vemos que ainda em meio a esse povo de tanta idolatria, os judeus, havia um remanescente. Isso ele vai tratar depois no capítulo 3, no versículo 12. No versículo 11 ele fala: naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Então, ainda em meio a todo esse juízo, Deus faz diferença. Ele faz diferença porque ele preserva o remanescente. Lá em Mateus capítulo 24, nós vemos uma mensagem dirigida a esse remanescente. Quando ele diz assim, no capítulo 24, versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Se o Senhor está dando instruções, é porque existe um remanescente que é digno ou merece receber instruções de como agir nesse dia de grande angústia, de grande tribulação. Porque haverá, versículo 21, em grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, e aqui entra a misericórdia de Deus,
sabendo que ele precisará abreviar os dias para salvar esse remanescente. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos ou dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. E aí no versículo mais adiante, no versículo 31, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui eu acho que já fala de Israel como um todo, né? Os 4 ventos nos fala da terra como um todo. E aí, mais adiante, ele vai falar no versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. E aqui, então, mostra a distinção que Deus fará. O Senhor fará a distinção. Esse levado não é de modo algum uma referência ao arrebatamento. Esses daqui são levados pela morte. Porque ele abre o assunto no versículo 38, dizendo dos dias anteriores ao dilúvio, que comiam, bebiam, casavam, davam-se casamentos, ou seja, ninguém estava nem aí com a situação. Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então serão levados da terra pela morte os iníquos, e permanecerão vivos na terra esse pequeno remanescente. Quando nós voltamos lá para Sofonias, no capítulo 1, nós vamos encontrar que existirão também, porque isso aqui é tudo futuro, aqueles que não estão nem aí com o que está acontecendo, que já não têm consciência alguma do mal em que eles estão mergulhados. No versículo 12 fala disso. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas, ou seja, esmiuçar, para não deixar escapar nada. E castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso será saqueada a sua fazenda, etc. Essa é uma condição muito parecida com aquela que nós vivemos hoje na cristandade, quando há, em Apocalipse capítulo 3, a igreja dizendo, estou rica e abastada, não preciso de coisa alguma, está sentada nas suas fezes. Como o Senhor fala, vomitar-te-ei da minha boca. Porque você diz isso, porque você está achando que está tudo bem, e na verdade está sentada sobre as fezes, e achando que o Senhor não faz nem bem nem faz mal. Isso é a mornidão. Esse é o estado de mornidão, em que a igreja também, a cristandade como um todo, também cai. E o Senhor vai também guardar um remanescente nesse estado de mornidão. Um remanescente, quando a gente fala remanescente, é bom entender que são os verdadeiros salvos por Cristo. Muito importante entender que lá o remanescente eram aqueles que iam entrar na terra milenial salvos, vivos, não é? É o que vai acontecer no futuro. Hoje, Deus tem na terra um povo que ele vai tirar da terra antes que venha a grande tribulação, antes que venham todos esses terrores sobre a terra. Ele vai tirar um povo. Quem é esse povo? Os que são verdadeiramente salvos por Cristo e têm o Espírito Santo habitando em si. Então ele vai levar da terra. Ele vai... é interessante, a gente às vezes usa de algumas figuras para entender o arrebatamento, porque quando o Senhor vier para buscar a sua igreja, ele não desce até a terra. Ele desce até a terra no dia do Senhor, que ele coloca os pés sobre o Monte das Oliveiras, e aí então ele começa a julgar a terra, julgar o mundo. Separa os bodes das ovelhas, de acordo com o cuidado ou falta de cuidado que eles tiveram para com os pequeninos irmãos do Senhor. Isso é falado em Mateus capítulo 25. Então isso demonstra também que o próprio Senhor terá nesse tempo um povo de gentios
que irá guardar o pequeno remanescente judeu. Deus estará também cuidando, através de gentios, desse pequeno remanescente, como ele fez no passado com um remanescente que em todas as épocas nós encontramos na história de Israel. E o que acontecerá então? O Senhor virá para tirar da terra os que são seus, no encontro nos ares, e voltará depois de aproximadamente 7 anos com esses para combater, então, para julgar as nações, combater o mal que haverá na terra. Tem um episódio na história da Segunda Guerra Mundial que é interessante, ilustra bem isso que vai acontecer no arrebatamento, porque quando Hitler invadiu a França, os exércitos aliados cruzaram o canal com barcos e paraquedas e paraquedistas, etc., e começaram a avançar para dentro da França, para expulsar Hitler. Mas o que aconteceu? Hitler, o exército alemão, muito poderoso, muito rápido, afugentou esses soldados dos aliados, e eles acabaram encurralados numa praia chamada Dunkerque, no litoral da França. E ali eles precisaram ser resgatados por barcos ingleses. O governo convocou barco de todo tipo, tinha barco de pesca, barco de canoa, o que dava para carregar alguém foi convocado para atravessar o canal, pegar esses soldados e levar para a Inglaterra. Usando o termo, né, eles arrebataram esses soldados para levá-los de volta para a Inglaterra. E no dia D, esses mesmos soldados e muitos outros, o que eles fizeram? Foram outra vez ao ataque, cruzaram o Canal da Mancha e invadiram de novo a França. E aí, para finalizar a guerra depois. Basicamente, o que o Senhor vai fazer é isso. Ele vai tirar o seu remanescente, que é o seu povo, que é a igreja da terra, e depois trará de novo esse mesmo povo, porque virá com ele para julgar as nações nesse que é o dia do Senhor, que é o dia descrito aqui nesses 3 capítulos do livro de Sofonias. E nós podemos dar graças a Deus, porque se ele lá diz que iria guardar esse remanescente, esse povo pobre e piedoso, que ele fala no capítulo 3 de Sofonias, ele chama de... No meio de ti um povo humilde e pobre, eles confiarão no nome do Senhor, e ele vai guardar esse pequeno povo. Hoje ele também está guardando um remanescente na terra que será tirado antes que venham, que caiam todos esses juízos sobre a terra. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.